Então, aquele capital desregulamentado, fluido, né, sem base sólida, né, começa nessa refundação do Estado com esse modelo de governo a ter uma perspectiva de regulamentação. E aí uma inversão, né, trazendo ali a fala da colega Adriana, né, uma inversão, porque a gente tem a prioridade de afirmação de políticas sociais. E aí, na verdade, quando a gente fala de regulamentação dessa circulação do capital financeiro, a gente está falando também de um ajuste na política fiscal. Tá? Portanto, a gente quer e pretende, né, na visão aí apresentada, que essas políticas estatais tenham esse fundo, né, de afirmação em políticas sociais. Portanto, a ideia de crescimento econômico é retomada a partir da ideia de um Estado diferente, né, não visando, portanto, a ideia de uma recessão ou de políticas aí, né, anticíclicas de recessão internacional. Portanto, a necessidade não é de menos Estado, mas de um Estado mais forte, mais democrático e pautado na esfera pública. Esse exemplo que o Carlos traz aí da prefeitura é inaceitável numa perspectiva, né, de um Estado aí, então fortalecido, né, na sua ideia de publicizar cada vez mais as ações, né, com relação à sociedade civil. E aí, né, trazendo mais uma vez o exemplo da Adriana ali, a incorporação, por exemplo, do orçamento participativo, né, onde de fato a gente pode perceber uma possibilidade de decisão mais fundamentada ou mais equilibrada na distribuição de recursos. Venezuela, por exemplo, não tem esse nome, mas lá tem as comunas. E nas comunas tem, por exemplo, uma destinação de cerca de 20% para a decisão da comuna em termos de investimentos públicos na localidade. Certo? Visitei lá uma comuna e pude perceber o quanto que é firme essa possibilidade, de fato, de você estar discutindo, invertendo as prioridades nessa possibilidade de implantação, de fato, de políticas sociais. Né? Então, aqui nós ainda estamos um pouco desequilibrados nessa questão dos investimentos públicos, não sei se a Adriana vai concordar, porque há um conflito muito grande com o poder legislativo. Né? Os parlamentares não querem abrir mão da sua perspectiva de definir onde deve ser investido os recursos. Essa é uma grande disputa, né? A população, a sociedade civil organizada, né, tem que travar com mais eficácia. Né? Portanto, a gente tem também uma inversão na lógica da integração. Né? Fortalece muito essa relação da aliança Sul-Sul, ao invés de tratados ou de relação comercial com os Estados Unidos. Visto, por exemplo, uma relação forte com a China, relação forte com a Índia, com a África do Sul, né? No caso do Brasil, né? Estou falando. Mas assim, uma possibilidade de construção de uma relação diferenciada dessa perspectiva. O governo brasileiro sofreu muitas críticas por conta desse modelo de relação de integração. E aí um pouco o caso do Chile, né? Existe um outro vulcão lá, né, gente? Não é só esse vulcão que está aí atrapalhando os voos, não, né? Tem vulcão também do ponto de vista político e social, né? Portanto, né, tem esse Chile, né? O Lambert, que é um estudioso da América Latina, nos anos 60, ele apresenta uma distribuição entre esses países da América Latina, dizendo que uns estão no campo dos desigualmente desenvolvidos, outros um pouco mais avançados, que tem uma possibilidade de avanço maior em termos econômicos, e aí alguns países como Argentina e Uruguai, são poucos, né? Desigualmente desenvolvido também o Brasil se citou pelo meio, são vários, porque o raciocínio dele é o seguinte: tem uma estrutura social avançada, mas instituições políticas atrasadas.
certo? Então tem uma possibilidade, inclusive, de poder econômico forte, mas, no entanto, instituições políticas que não avançam na perspectiva, né, de relacionar-se bem com essa estrutura social avançada. Carlos traz o exemplo, né, de duas presenças em marchas contra a corrupção, né, bem exemplar isso, né? Portanto, a gente tem uma perspectiva de um dualismo social, né, nessa lógica. Por quê? Avançando mais de quem é o Chile, né? Há uma grande concentração de terra, uma elite rural e europeizada. Alemães, né, foram em peso para o Chile. Constituiu, portanto, uma classe média alta, está ali embaixo, né, numerosa. Tá? Trabalhou-se uma ideia de uma elevada taxa de alfabetização. Elevada taxa de alfabetização no Chile. Né? E há uma reconfiguração na chamada composição étnica. A gente tem lá, hoje, poucos indígenas puros e muitos mestiços. Portanto, por conta dessa participação europeia. Mas tem um proletariado organizado. Proletariado organizado. Né? E aí, um pouco trazendo, com base nesse proletariado organizado, o que foi ou o que é, né, essa chamada Batalha do Chile, né, situando aí, portanto, na conjuntura que nós temos lá agora. Os chamados pinguins, né, vocês já tinham ouvido falar deles? Por que pinguins, né? Tá ali, né, por causa do terno usado como uniforme escolar, né? O que a gente tem nessa perspectiva? Estudantes secundaristas, né, reivindicando uma retomada da presença do Estado com relação à educação. Porque o setor privado, né, tomou de conta do controle da educação. Eles, na verdade, têm um modelo totalmente privatizado, lá da época do Pinochet, né, naquele período lá. Tá? Serviu, portanto, vocês viram o retrato do Chile, de laboratório para o neoliberalismo, né, uma elite rural, classe média alta, né? Portanto, serviu de laboratório. Aí vem a ideia da municipalização da educação, por esses governos, né, que vieram desde Pinochet. Responsabilidade, portanto, do município. Os estudantes fizeram um acordo com a Bachelet, Michelle Bachelet, né, o governo anterior. Mas não foi cumprido esse acordo. Dentro desses acordos estava, obviamente, o ponto mais alto, o cume da reivindicação, é a estatização da educação. Que os estudantes, mesmo pagando pela educação, tá certo? Foi diminuindo o crédito, aumentado o crédito, diminuído ou não ter, por exemplo, lucros dentro dessa relação. Tá? Mas aí vem uma lei geral da educação que não contemplou nada disso. Na verdade, ficou, as reivindicações ficaram no vazio, né? Então, aí vem o retrato, né? Esses estudantes secundaristas saíram, obviamente, do plano, né, do nível secundarista e foram para o ensino superior. Então, quem são esses estudantes? São os pinguins lá de 2006. Já tinham, né, esse retrato da educação bastante desestruturado em relação à perspectiva publicista e só retomam a luta no ensino superior. Portanto, com maior radicalidade, importante que se diga, né? Por isso chamou a atenção de vários setores dentro do próprio Chile e fora dele, né? Então, o que a gente tem? Quais são as reivindicações, né? Gratuidade no transporte público, mais bolsa de estudo, novo sistema de financiamento, fim do lucro, educação pública de qualidade. Continuam as mesmas reivindicações, né? Obviamente, como eu disse, a luta com maior radicalidade. E a gente tem o que? Ocupações nas faculdades, 700 instituições de ensino médio que estão ocupadas, né? Só na capital tem 200, então tem toda a mobilização que envolve os taxistas, né, os correios, vários setores, apoiando a luta dos estudantes, né, como eu já disse. Então vejam, que tudo já foi dito,
a proposta do governo: mais recursos no setor privado, para garantir um crédito maior para os estudantes, o aumento do crédito bancário, diminuição da taxa de juros dos créditos universitários. Estudantes simplesmente resolveram que isso não serve, não adianta, né? E aí, como eu já disse, né, todo o corpo político é um corpo político da época da ditadura, portanto é um retrato, né, de um governo ditatorial. Há uma desconfiança enorme dos partidos políticos, porque os partidos não respondem. Essa interação dos partidos é enfraquecida, né? Os partidos não respondem à altura, né, de um governo, de uma presença, na verdade, autônoma que a sociedade civil implementa. E aí, para fechar essa abordagem primeira, a América Latina, hoje, atualmente, é um lugar de resistência ao império. Aí quem faz essa reflexão é o Noam Chomsky, né, intelectual norte-americano da área de literatura. Ele fala que, de fato, ele tem assim, uma paixão muito grande pela a nova América Latina, vista como esse lugar de resistência. É uma retomada, na verdade, pelo fator identitário, né? Pelo fator de resistência e de luta, né, por seus direitos, essa representação. O governo do Obama, né, que era uma representação para muitos como um governo que poderia ter uma relação diferente, né, em vários setores, em vários países, enfim. Na verdade, está representando uma ilusão, né? O governo mais considerado moderado, de centro. Isso já se revelava no governo Bush. Nós tivemos dois mandatos, né? O governo Bush, altamente, né, digamos assim, perverso do ponto de vista da relação maniqueísta, né, que eles falam, e que no segundo mandato, portanto, né, com muitas críticas pelo que fez com relação às ocupações, né, com relação à destruição, das destruições, enfim. Então, no segundo mandato já foi um governo moderado. E aí qual é a reflexão que se faz? O Obama está simplesmente dando uma continuidade a essa perspectiva moderada do segundo governo de Bush. Né? Mas a gente tem uma unificação forte regional, representada pelo Mercosul e a Unasul. Com tudo que se tem, né, de críticas a respeito, por exemplo, na formação do Mercosul, começou com um acordo 4+1, né, 4 países, né, da América do Sul, mais os Estados Unidos, né, com controle ali presente. Né. Ainda a gente tem uma representação de fuga de capitais e de bens na América Latina. Está muito alta, quer dizer, uma área bastante produtiva, né, bastante rica em vários setores de produção, né, mas existe uma forma de controle social das forças sociais, ou seja, do movimento operário. Isso é histórico, é antigo. Né? Portanto, é uma fuga de capitais e de bens, né, que, na verdade, né, tem se coadunado muito forte com esse controle das forças sociais. Mas ainda presente esse controle norte-americano, né, pela violência e estrangulamento econômico, porque, na verdade, forma-se grupos, né, dentro da própria região, dentro da própria localidade, para, de fato, manter um certo controle, ou seja, coloca grupos, né, em disputa para, de fato, o processo de hegemonia de controle ser maior. Né? Mas isso está deixando de ter lugar. Está deixando de ter lugar. Há um esvaziamento dessa perspectiva. Né? E aí dizendo que, na verdade, essa violência não acabou, é claro, porque a gente tem, por exemplo, os golpes de Estado da Venezuela, e aí um vídeo, né, retrata isso no curso, né? A revolução não será televisionada, em que houve todo um controle, né, da mídia, né, controlava, né, a imprensa, portanto, na Venezuela,
no sentido de mostrar o que não estava existindo, né? Mostrando que os apoiadores de Hugo Chávez estavam reagindo com violência, matando civis, etc, etc. É isso que o vídeo retrata, né? Então, um golpe de Estado bastante articulado pelos Estados Unidos, a história do Haiti, né? Bastante representativa a história do Haiti, e recentemente o golpe de Honduras, né? E nesse movimento todo a gente tem um processo também, trazendo aqui finalização desse retrato da América Latina, uma libertação do FMI, né? Em que sentido isso representa, em termos sólidos, aí é outra história. Eu me lembro de muitas campanhas que eu mesmo participei, né? Como foi lido aqui na minha breve biografia aqui, a presença em uma ONG. E nessa ONG, a grande luta lá nos anos 80, anos 90, era o não pagamento da dívida externa. Eu me recordo que até eu fui participar de uma empresa privada, multinacional, para trabalhar, né? Porque a minha formação de base é técnica eletrônica, né? Então era uma empresa de máquina de xerox. A empresa era xerox do Brasil. E eu já chegando na fase final da seleção, no momento da entrevista, né? Perguntava o que eu fazia, né, fora do âmbito educativo, escolar, formativo, né? Eu participo de uma ONG. O que essa ONG faz, né? Sou executivo, engravatado, né? Então, a ONG faz, eu falei, é contra o pagamento da dívida externa. Acabou a seleção. Acabou a minha possibilidade de contratação naquele momento. Então tinha toda essa relação, né, de fato, não pagamento da dívida externa histórica, uma luta histórica, né? E hoje a gente percebe que, na verdade, há uma libertação maior de vários países, né? Portanto, continua, mantém-se essa relação sul-sul, a gente percebe Brasil, África e China com essa perspectiva, né, bastante fortalecida. E, na verdade, o que a gente tem, né, com relação ao Império, né? O Império tinha um agraciamento forte com o governo Lula, a gente percebeu isso, né? É o cara, né? Foi dito isso, né? Mas quando o governo Lula se referia a Evo Morales na Bolívia, né, a Hugo Chávez na Venezuela, era, portanto, uma fala não grata, não era reproduzido nos meios norte-americanos. Portanto, a gente tem esses conflitos, né? Conflitos de fato não latentes, mas bastante revelados e manifestados, né? Então, acho que é isso a minha primeira parte.